E o processo de intervenção judicial do Corinthians teve avanço importantíssimo com o Ministério Público já sendo acionado. Corinthians quitou dívida milionária com Shakhtar Donetsk e evitou um novo transfer ban da FIFA. E o Timão está preparado para o jogo de hoje contra o Fluminense fora de casa, buscando a vitória para não se aproximar ainda mais do Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Fluminense fora de casa, buscando a vitória para não se aproximar ainda mais do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Fluminense, jogo que acontecerá às 21h30 no Maracanã e será válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os trabalhos de ontem, primeiramente, jogadores tiram um vídeo com instruções táticas sobre o adversário. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou um trabalho tático de 10 contra 10 e na parte final dos trabalhos tiveram treinamentos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que volta a campo hoje, tendo a necessidade da vitória. São 7 partidas sem vencer. Somente nas 3 últimas rodadas o Timão teve 13 empates, contando mais uma rodada, foram 3 empates e 1 derrota, então a pressão é enorme para voltar a vencer. E claro, Corinthians não pode nem pensar em sair do Rio de Janeiro sem os 3 pontos, já que a aproximação com o Z4 poderá ser ainda maior. Dorival ainda segue com desfalques. Memphis, Caio César e Guinegão estão fora por lesão. Ranieri levou o 3º cartão amarelo na rodada anterior contra o Flamengo, também será desfalque, além do paredão Hugo Souza, que está com a seleção brasileira, e o André Carrilho, que está com a seleção do Peru, também ficarão de fora dessa partida. Por outro lado, 2 importantes reforços. Felipe Longo está recuperado de uma lesão no cotovelo, vai jogar hoje, provavelmente titular. E o meio atacante inglês, Jess Lingard, foi regularizado no último dia 25 de março, vem treinando nas 3 últimas semanas, está bem fisicamente e também foi relacionado com chances de ser titular. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo importantíssimo de hoje tem Felipe Longo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Alan, André, Matheus Pereira, Breno Bidon, Lingard e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: Corinthians tem extrema necessidade de vitória. Foram 3 empates nas últimas 3 rodadas, contando as 4 últimas rodadas, 1 derrota e 3 empates. Já são 7 jogos sem vencer. E claro, o Corinthians vai se afundando cada vez mais na tabela. Para ser uma ideia, nesse momento estamos na 11ª colocação, com apenas 4 pontos à frente da primeira equipe dentro do Z4. Então, vencer é importantíssimo para se afastar da parte de baixo da tabela e, claro, tentar ganhar posições. Foram 9 dias de trabalhos, aliás, 9 dias de intervalo entre trabalhos e descansos, mais um período para o Dorival tentar melhorar a equipe. Eu já falei para vocês que, aliás, sempre falo que quando o Corinthians tem um intervalo, acaba não voltando bem. Na minha visão, faltam trabalhos físicos, trabalhos táticos. Eu sempre falo a vocês que o Corinthians deveria pelo menos aproveitar 2 períodos, trabalhos físicos de manhã e táticos à tarde, e de repente também fazer jogos treinos para não perder o ritmo. Mas, claro, temos que acreditar e confiar no trabalho que vem sendo feito pela comissão técnica, só que os resultados necessitam aparecer. Então, vencer o Fluminense nessa noite de hoje é extremamente importante para diminuir pressão. Sabemos que tem pressão para os lados do Dorival, tem que vencer.
E claro, é um Corinthians que, pelo tamanho do nosso timão, o Corinthians tem que brigar sempre na parte de cima da tabela e não o que vem acontecendo nos últimos anos, brigando na parte de baixo, lutando contra o rebaixamento no Brasileirão. Tomara que os trabalhos que o Dorival aplicou durante esse período, durante essa data FIFA, tenham efeitos positivos na noite de hoje e o Corinthians saia com a vitória diante da equipe do Fluminense. Eu tenho confiança, acredito que sairemos do Maracanã hoje com os 3 pontos. E agora vamos falar sobre um problema a menos para o Timão. Corinthians quitou dívida milionária com Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelos empréstimos do volante Maicon e finalizou qualquer chance de um outro transfer ban. O Corinthians foi condenado no CAS, a Corte Arbitral do Esporte, no último dia 10 de março, a pagar cerca de 7 milhões e 800 mil reais ao Shakhtar Donetsk pelos empréstimos do volante Maicon. Maicon, lembrando que retornou ao Corinthians no ano de 2022, inicialmente vindo devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, e o jogador permaneceu no Corinthians até o final do ano passado. Para que isso acontecesse, as diretorias foram entrando em acordo com o Shakhtar e se comprometendo a pagar valores. E o Corinthians acabou não pagando, o Shakhtar recorreu à FIFA, Corinthians condenado à FIFA, foi para o CAS recentemente, como eu disse, condenado no CAS. Com a condenação da Corte Arbitral do Esporte, o Corinthians tinha 45 dias para quitar essa dívida e rapidamente correu atrás para que o problema não aumentasse, porque o Corinthians tem chances de, em breve, sofrer outras condenações, inclusive uma dívida pelo Rodrigo Garro com Tadieres de quase 40 milhões. O Shakhtar tinha uma dívida com o Timão de 2 milhões e 400 mil reais, essa dívida foi descontada e o Corinthians pagou na última terça-feira, dia 31 de março, 5 milhões e 400 mil reais ao Shakhtar Donetsk, quitando esses valores pendentes sobre os empréstimos do Maicon e evitando um outro transfer ban na FIFA. Agora, como eu disse, o Timão trabalha para resolver outras pendências para que não se tornem outros transfer bans. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter pago esses 5 milhões e 400 mil reais ao Shakhtar e evitar um novo transfer ban, é a seguinte: importante, correram atrás o quanto antes possível, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu na temporada passada, resolveram, só que essa é só a ponta do iceberg. Ainda tem as dívidas Garro, Charles, Martinez. O Corinthians pode ter sérios problemas financeiros nos próximos dias, próximas semanas. Então já é preciso montar um planejamento sobre essas questões. Voltando ao assunto Maicon, que foi resolvido nas últimas horas, muitos elogiando a diretoria pelo fato de ter conseguido um desconto de 2 milhões e 400 mil que o Shakhtar devia. Não tem nada de saldo positivo para a diretoria. O Shakhtar descontou nada mais nada menos do que devia ao Corinthians de 2021. E aí, na verdade, eu faço um questionamento à atual diretoria. O Corinthians não cobrou juros do Shakhtar, desses valores que eles devem desde 2021, lembrando que são valores de um mecanismo de solidariedade da FIFA. Quando o Shakhtar comprou o Pedrinho junto ao Benfica, o Corinthians teve parte pelo mecanismo de solidariedade e o Corinthians não havia recebido. Então o Shakhtar estava cobrando, o Corinthians devendo. E eu, particularmente, para ser sincero com vocês, nem sabia que o Shakhtar tinha essa dívida com o Timão, porque o Corinthians não costuma cobrar. Enfim, está resolvido, tem que resolver mesmo, e agora vamos ver quais serão os planejamentos em relação às outras dívidas que o Corinthians fez. Pelo menos esse primeiro acordo milionário está fechado pelo volante Maicon, e isso não trará mais problemas para o nosso Timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o avanço importantíssimo que o processo de intervenção judicial do Corinthians teve nas últimas horas, com a Justiça já acionando o Ministério Público antes dos próximos passos que serão tomados. Conforme
Estamos acompanhando o processo de intervenção judicial no Corinthians, vai avançando cada vez mais. Timão que, na verdade, já tem mais de um pedido de intervenção. No ano passado, o promotor Cássio Roberto Concerino listou 25 motivos e entrou com um pedido de intervenção, e também um grupo de associados fizeram um pedido de intervenção, e claro que a justiça vai cada vez mais avançando nesse processo. Lembrando que no último dia 25 de março, o juiz responsável pelo RCE mandou uma decisão, mandou um despacho ao Corinthians exigindo explicações sobre aquela diferença de quase 150 milhões do RCE que o Corinthians não havia declarado, e também citando a possibilidade de colocar o interventor no clube caso as explicações não fossem feitas de forma correta e explicações com comprovações. Então, estamos vendo a intervenção judicial estando cada vez mais próxima do Corinthians. E nas últimas horas tivemos um avanço importantíssimo. A juíza responsável pelo caso tomou uma decisão e determinou que o Ministério Público de São Paulo se manifeste nos autos antes dos próximos passos. Além disso, a juíza destacou que já existe um inquérito civil em andamento, o que reforça a gravidade da situação analisada. Após o parecer do Ministério Público, o processo deve retornar com urgência para a nova decisão. O que isso significa? Que o caso avançou para uma fase ainda mais séria e que o Ministério Público entra oficialmente na análise. A Justiça pode tomar decisões mais rápidas nos próximos dias. O cenário está indicando que o tema hoje está sendo tratado com prioridade e, como eu disse, podemos ter atualizações em breve. Então, novos capítulos deveremos ter e com urgência. Agora, a Justiça acabou acionando o Ministério Público com um caráter de urgência para que isso seja resolvido o quanto antes possível. Então, o processo de intervenção judicial do Timão teve mais um avanço, e um avanço importantíssimo. Vamos aguardar os próximos passos. A minha opinião quanto a esse grande avanço que o processo de intervenção judicial do Corinthians teve é a seguinte: é a justiça já revelando, demonstrando que realmente o Corinthians chegou a um ponto crítico e que a situação ela é tão séria. Quando você vê a justiça tratando com urgência, é porque realmente algo muito sério já está sendo tratado pela justiça. Por exemplo, muitos consideravam há pouco tempo atrás uma intervenção judicial impossível de acontecer no Corinthians. E hoje, essas pessoas já estão vendo um cenário totalmente diferente. Eu já venho falando para vocês há um bom tempo que a intervenção judicial no Corinthians não é se teremos, e quando teremos. Estamos falando de um clube que o presidente da diretoria marcou uma reunião considerada passando por cima do estatuto para afastar o presidente do Conselho Deliberativo. O mesmo presidente do Conselho Deliberativo entrou com um pedido de denúncia contra o presidente da diretoria, ou seja, os conflitos entre Osmar Stabile e Romeu Thomaz Júnior. E claro, não somente por isso, tudo que vem acontecendo no Corinthians nos últimos anos, que hoje o clube tem dívidas na casa de quase 3 bilhões de reais. Então a justiça está analisando tudo isso, juntando tudo isso, e a intervenção judicial será o único caminho que o Corinthians vai ter para voltar a progredir. Não será um momento fácil da nossa história, mas a intervenção judicial hoje é a única solução que o Corinthians tem. Ou alguém ainda acredita que as pessoas hoje que comandam o clube eles têm alguma chance de resolver as coisas? Ao meu ponto de vista, não.
Então, a intervenção vai se aproximando cada vez mais. Teve um avanço importantíssimo nas últimas horas e, sinceramente, é o que eu venho falando para vocês. Isso é opinião, é questão de tempo. Volto a dizer, não é se teremos a intervenção e quando teremos. Então, vamos aguardar os próximos passos, vamos aguardar a manifestação do Ministério Público e lembrando que o próprio Ministério Público, através do promotor Cássio Roberto Concerino, já entrou com um pedido de intervenção. Então, os próximos passos serão determinantes e a intervenção que eu posso falar para vocês já está chegando. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do Timão quitar a dívida com o Shakhtar pelos empréstimos do Maicon e evitar um novo transfer ban. E quanto o avanço da intervenção, um avanço importantíssimo, o que vocês acham? Será que a intervenção realmente está chegando? E quanto ao jogo de hoje contra o Fluminense no Maracanã? Jogo dificílimo pro Timão. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, mesmo com dificuldades, 1-0 pro Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!